Voltamos para te falar sobre a regulamentação da reforma tributária, aquele assuntinho azedo. O grupo de trabalho que analisa justamente isso realiza neste momento uma coletiva para apresentar o relatório sobre o projeto. Carol Rosito é quem vem contar para a gente se eles já explicaram, já responderam alguma pergunta, explicaram alguma coisa, ou por enquanto estão só ali no início, né, Carol? Em que eles ficam fazendo ali uma passada geral sobre o projeto. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Já estão até respondendo as perguntas porque eles resolveram fazer um esquema mais informal ali com os jornalistas. O relatório foi divulgado agora há pouco, a gente teve acesso então ao parecer, ao primeiro relatório do grupo de trabalho que trabalhou em cima aí nos últimos 2 meses, em cima dessa regulamentação da reforma tributária. É um texto bastante extenso, viu, Elisa? Mais de 300 páginas. Então eles estão tentando fazer uma espécie de resumo e destacar ali os principais pontos para que a gente possa já trazer a partir de agora o que ficou definido. Os deputados explicaram bastante que tentaram ali manter aquela chamada alíquota padrão, né, do IVA, que foi o imposto sobre valor agregado, o imposto novo criado, no valor ali de 26,5%. Claro que isso ainda pode ser modificado ao longo da tramitação, quando o texto for para o plenário da Câmara. A ideia, inclusive, dos próprios deputados é que ela possa ser reduzida. Eles aumentaram um espaço ali dentro dessa discussão para que isso aconteça, mas o que a gente pode trazer principalmente nesse momento, Elisa, é que aqueles pontos mais sensíveis, por exemplo, sobre a isenção da carne, se isso ia ficar com alíquota zero, isso ainda não está no relatório. Os deputados explicaram que essas discussões vão acontecer diretamente no plenário da Câmara a partir da semana que vem. O presidente da Câmara, Arthur Lira, mantém aí essa sinalização de que vai colocar a discussão entre quarta e quinta-feira. Então, de hoje até terça-feira, os parlamentares vão ter esse prazo para entender melhor, analisar os temas ali desse texto, destrinchar melhor e tirar todas as dúvidas. A questão do imposto seletivo, chamado imposto do pecado, foi mantido ali, por exemplo, carros elétricos e também jogos de azar, são os principais pontos até agora. Elisa? Carol Rosito explicando então o que foi dito ali nessa coletiva de imprensa. Eu já recebo aqui do estúdio para poder ouvir a Débora Oliveira e a Larissa Rodrigues. O que vocês destacam, hein, daquilo que foi adiantado e daquilo que foi possível ler, né? Porque quantas páginas? 335 páginas, estou com o arquivo aqui aberto. 335. Aquela leitura de cabeceira de hoje à noite, né? Aquela leitura dinâmica. Começa com a Larissa então aqui, enquanto a Débora está aqui, ó, catando inclusive as informações pra gente. Ô Larissa, você tinha adiantado aqui no live aquela tributação das armas, que ela poderia entrar dentro do bojo do imposto do pecado. E entrou, é isso? Exatamente, pelo menos nesse relatório apresentado hoje. O que vale a gente enfatizar? Ontem nós trouxemos aqui que o próprio presidente Arthur Lira disse que só iria aceitar ser protocolado esse relatório, ou seja, começar e colocar em votação esse texto quando houvesse consenso. As reuniões ontem do grupo de trabalho dos deputados que discute esse assunto com o presidente da Câmara foram de 8 horas. Eles almoçaram, jantaram, tomaram café junto praticamente, porque não tem consenso e é difícil, é um assunto complicado que a gente discute desde sempre aqui no país. Alguns detalhes que eu queria puxar, eu estava ouvindo aqui no intervalo a coletiva de imprensa onde a Carol está lá e trouxe algumas informações para a gente. Primeiro, colocaram no imposto do pecado. O que isso significa? Uma taxação extra, a questão de compra de armas. Mas a bancada da bala no Congresso Nacional está gritando lá em cima, dizendo que não vai aceitar e vai reverter isso na hora da votação. Outro detalhe. Carnes, né? Tava aquela discussão, iria ser isento ou não de imposto. Já tem uma redução, mas eles queriam isenção, nenhum pagamento de imposto. Está agora ainda continuando pagando imposto. E ontem a fala do presidente Arthur Lira dizendo que queria que continuasse assim, revoltou e muito a FPA, a principal frente ali da agropecuária no Congresso Nacional, que quer a isenção para a carne. Por fim, eu queria só destacar um detalhe rapidinho, que também vai ter essa sobretaxação, imposto do pecado, quando se fala nas bets, nas apostas online. Mas do jeito que o texto vem, ele é muito amplo, com aqueles palavreados complicados. Isso significa que se aprovar
tributar, por exemplo, jogos de azar, cassinos, e a gente tem discutido isso aqui na CNN, dessa possibilidade, já chega também atualizado e esses cassinos que nem existem ainda também pagariam imposto a mais, esse imposto considerado do pecado, uma sobretaxação para o que eles consideram prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente, viu, Elisa? E aí, Débora Oliveira, o que você destaca? O que já te chamou a atenção? Ainda chama a minha atenção, além das bets e dos jogos de azar, porque os deputados, até aliás, os parlamentares foram muito claros, eles estão agora na coletiva, disseram exatamente o seguinte: jogos de azar físicos e virtuais, bets, produtos de loterias, todos esses entrando na isenção, no imposto seletivo, ou seja, além daqueles dois impostos que formam o IVA, tendo o terceiro imposto ali, o imposto seletivo, o imposto do pecado, porque eles entendem que são prejudiciais, jogos prejudiciais à saúde, no caso. Entrando aí na linha do prejudicial ao meio ambiente, quem entrou, Elisa, agora no imposto seletivo foram os carros elétricos. E por que isso? Porque os parlamentares dá até uma dubiedade, né? Você pensa, poxa, mas carro elétrico, ele, né, não tem a combustão, natureza. vai natureza. Mas o que eles entenderam é que do início ao túmulo, no caso, até o fim da vida daquele veículo, principalmente no fim da vida, ele acaba sendo prejudicial e muito ao meio ambiente por causa das baterias elétricas, que ainda não existe uma solução, uma destinação segura, e isso é fato, para esses veículos que são elétricos, movidos a energia elétrica, portanto, estão agora inclusos nessa lista dos que terão a tributação do imposto seletivo. A questão da carne, até os parlamentares explicaram aquilo que o Arthur Lira, eita que eu tô com cebolinha hoje aqui, hein? Que o Arthur Lira falava ontem, que incluir a carne vermelha na isenção total de imposto iria aumentar, impactar o IVA em 0,57%. E, além do mais, eu vou um pouquinho mais adiante, isso também poderia trazer uma distorção, Elisa. Sabe essa distorção que a gente tem hoje na reforma tributária? Por exemplo, sapatênis para você é sapato ou é tênis? Em nome de Jesus. Aqueles bombons que a gente conhece bem, daquela marca bem famosa, é chocolate, é bombom? Ou é o waffle, enfim. Porque o pessoal muda o nome para melhorar a tributação. A carne, Elisa, o que é o acém, o que é o colchão mole, o que é o colchão... E se o corte mudar? Entende que isso traz uma distorção também na... Então, a discussão é muito ampla. Portanto, como a Larissa muito bem falou, permanece, então, o desconto apenas na tributação, ou seja, ainda tem tributação na carne vermelha, não foi isento. Vai ter alíquota reduzida, por enquanto, de acordo com esse texto. Vamos esperar as discussões agora em plenário, porque essas, com certeza, serão muito extensas. Aí, né, Larissa? Haja tricô ali da discussão. E os lobbies também, né? E é um assunto complicado, né? Eu confesso que eu gosto. Eu fico muito em cima disso e tento simplificar para todo mundo, né? Um detalhe muito importante, que eles falam que vão cobrar essa sobretaxação, o imposto do pecado, de carros elétricos, mas não há previsão, fica isento, todos os veículos vão pagar. Inclusive, eles falaram que carrinho de golfe vai pagar imposto a mais, o imposto do pecado, mas que não vão pagar caminhões. E aí teve um questionamento, por que não vai pagar caminhão? Sendo que caminhão polui muito. O argumento dos parlamentares é que nosso país ele é um país rodoviário, os caminhões levam e trazem alimentos, então não dá para sobretaxar caminhões. Todos os outros veículos terão de pagar imposto a mais. Caminhão não, pelo menos até agora. Para encerrar, é importante dizer, esse texto foi apresentado pelo grupo de trabalho. Tinha muita expectativa nisso, mas ele vai ser votado em plenário. E aí, gente, vai ser outra discussão ainda maior. E os lobbies, hein? A quem interessa agradar os caminhoneiros? A quem interessa que não tenhamos mais carros elétricos e que vendam mais combustível? A quem interessa? Os lobbies, minha gente. Débora, Larissa, muito obrigada.